Bom dia a todos. Agora sim estão me ouvindo. Sou Ángel Rodrigues, assessor de tratamento clínico de emergência. É um prazer para mim estar aqui moderando esta sessão, celebrando o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Estamos conectando participantes ainda, esperaremos mais um minuto para que todos entrem, mas quero aproveitar este minuto, então, para informar que temos interpretação em português, inglês e espanhol. Na tela, embaixo, há um globo terrestre, há um mais, e ali podem escolher o áudio original. Vamos falar em espanhol, depois temos um para o inglês e outro para o português. Basta escolher o idioma que prefiram, dependendo do país onde estejam. Quero agradecer o fato de que temos mais de 1.000 pessoas inscritas em nome dessa equipe da OPAS, que estará aqui celebrando este dia. Temos profissionais de 5 continentes, da África, América, Ásia, Europa e Oceania, e durante esses 1.000 colegas enviaram mais de 400 perguntas, mostrando o interesse da higiene das mãos, controle das infecções. A equipe selecionou as perguntas mais relevantes. Não vamos, claro, poder responder às 440 perguntas, mas os diferentes temas serão cobertos aqui. Depois, teremos uma nota sobre a parte técnica. Tendo dito isso, já temos mais de 725 pessoas conectadas, podemos começar. Uma vez mais, saudações em nome da nossa equipe e da Organização Pan-Americana da Saúde, a nível regional e dos países, celebrando o Dia Mundial da Higiene das Mãos, com vários eventos a nível mundial. Hoje é a nossa vez nas Américas celebrar este dia. Agradeço sua participação. Vou convidar, através de um vídeo que foi pré-gravado, do diretor da OPAS, o senhor Dr. Jarbas Barbosa. Eu vou dar a palavra às pessoas que moderam o vídeo para que conectem o mesmo. No Dia Mundial da Higiene das Mãos 2026, com o lema Higiene das Mãos, a ação que salva vidas, a OPAS destaca essa prática simples, mas muito eficaz, essencial para proteger nossa saúde e daqueles que nos rodeiam. Todos os dias, as infecções associadas, ela é uma ameaça séria nos centros sanitários. Além de aumentar a resistência antimicrobiana, as infecções causam sofrimento a pacientes, famílias e trabalhadores da saúde e contribuem a mortes prematuras, a, aumentam os custos dos sistemas sanitários e erosionam a prestação de qualidade. A higiene das mãos é a intervenção mais lucrativa para evitar infecções associadas à atenção sanitária, protege os pacientes e os profissionais da saúde. Esse ano, destacamos a importância crucial nos serviços de saúde materna e neonatal. Cada gravidez, cada parto, cada recém-nascido enfrenta o risco de uma infecção que pode provocar sepsis, uma condição que pode ser prevenida quando se usa medidas básicas de prevenção. Na América Latina e no Caribe, 2 mulheres morrem por dia por sepsis, e uma de cada 10 mortes neonatais é devida a sepsis. Esses números são inaceitáveis. É necessário agir de maneira urgente e sustentada. Uma ação simples e provada é a higiene das mãos. Fazemos um chamado a líderes, autoridades e trabalhadores da saúde para unir esforços e acelerar o processo para ter 0 mortes maternas que podem ser prevenidas na região. Investir na higiene de mãos nos serviços de saúde materna e neonatal é possível, é eficaz e fortalece uma atenção segura para todos, uma ação que salva vidas.
Muito bem. Agradecemos ao diretor pelas suas palavras, a mensagem é clara, a higiene de mãos salva as vidas de mães e bebês. Agradecemos a mensagem. Vamos passar o próximo ponto da agenda, que é uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa, está na tela. Agradeceríamos que respondam a essa pesquisa. E seu microfone apagou? Outra vez, obrigado, Mônica. Agradecemos ao vídeo, como eu dizia, ao diretor pelo vídeo, que deixou clara a mensagem sobre higiene de mãos, porque salva vidas maternas e neonatais. Agora, como dizia, essa pesquisa que está aqui na tela. Já mais de 300 pessoas responderam. Queremos saber qual é a sua faixa etária, se é trabalhador da saúde, quando usa luvas, lava as mãos ou não, conhece os 5 momentos para a higiene das mãos. Aí está a pesquisa, está na tela. Ao responder, podem fazer com que a tela desça com o cursor para poder responder o resto das perguntas. Temos quase 1.000 pessoas conectadas. Eu vou esperar um pouco para poder dar os resultados. A metade das pessoas responderam, 500 pessoas responderam. 600 pessoas responderam. Mais um minuto. Já estamos perto de ter uma estatística significativa, 60% dos mais de 1.000 conectados. Brevemente, então, a maioria das pessoas conectadas estão na faixa etária entre 25 e 40 anos, depois 41 e 55, que esperávamos uma curva normal, temos menores de 25 e mais de 55 nos extremos. A maioria, 98%, são trabalhadores da saúde, 2% não, e em relação à pergunta das luvas, vemos aí uma porcentagem que chama atenção. Quando usa luvas, lava as mãos, a maioria, 91% diz que sim, 9% reconhece que não. E, finalmente, a última pergunta: conhece os 5 momentos para a higiene das mãos? 97% sim e 30% não. Então, é 70 e 30. Não vejo nenhuma mudança nas respostas. Temos 700 respostas e continuamos com as tendências. Como eu expliquei, assim, se estão de acordo, passamos para o próximo ponto. Agradecemos a sua participação e enfatizamos o fato que temos de mais de 1.000 pessoas conectadas em 5 continentes. Não vemos mudança significativa nas respostas. Podemos, então, concluir. Os resultados não estão na tela. Passemos ao próximo ponto, então, uma apresentação da doutora Mercedes Bonet. Vou pedir a Mercedes que ligue a câmera. Mercedes é cientista do Departamento de Saúde Sexual, Reprodutiva, Materna e Infantil, Adolescente e Envelhecimento da OMS, e é um prazer ouvi-la falando da higiene das mãos. O título é Higiene das Mãos, salva vidas maternas e neonatais no século XXI. Mercedes terá uma apresentação de 15 minutos e estamos prontos para ouvi-la. Obrigada, agradeço o convite, vou compartilhar a minha apresentação.
Podem confirmar que estão vendo os slides? Pode compartilhar a tela? Bom dia, é um prazer estar aqui com os senhores hoje. Eu vou falar da minha apresentação em três partes. A primeira parte, vou falar da carga de mortalidade e morbidade por sepse materna. Eu vou falar da higiene das mãos e também do seu impacto na saúde materna e neonatal, e dar exemplos desses momentos cruciais que muitos conhecem, dada a sua resposta à pesquisa, e como são aplicados durante os cuidados maternos e neonatais. Vou concluir falando dos desafios que conhecemos para praticar a higiene de mãos e que estratégias e soluções temos nesse momento para melhorar nossa higiene das mãos na atenção materna e neonatal. Vou começar contextualizando a situação. No slide podem ver as tendências da mortalidade materna nos últimos 20 anos. Uma redução de 40% aconteceu entre 2000 e 2023, segundo as últimas estimativas. Isto está refletido em todas as regiões do mundo. A taxa mundial de mortalidade materna em 2023 é 197 mortes por cada 100 mil nascimentos vivos em 2023, o que significa 260 mil mortes a cada ano durante a gravidez. Embaixo, podem ver a tendência da América Latina e o Caribe, uma taxa de mortalidade que diminuiu de 16%, atualmente é 77 mortes por 100 mil nascidos vivos, 7.200 mortes por ano. Abordar as causas que podem ser, que têm prevenção, pode reduzir infecções e sepsis. À esquerda, vemos a distribuição das causas de morte materna, segundo as últimas estimativas para 2020. Como vem, a sepsis materna é uma causa importante de mortalidade e representa atualmente 7% do total das mortes, mas vem se reduzindo em relação às últimas estatísticas que tínhamos para 2009, quando eram 11% das mortes. Queria dizer que a maior parte das mortes acontecem depois, no período pós-parto, 4,4% do total das mortes maternas. O outro é a distribuição para a América Latina e o Caribe. É semelhante, a sepsis materna é 6,8% do total das mortes, 4,8% no pós-parto. Uma coisa que eu queria mostrar é que, para estimativa, esses números incluem infecções obstétricas. Por exemplo, o que acontece depois de uma cesariana, mas sabemos que as infecções têm uma carga mais importante nas causas de morte materna. Mortes por pneumonia durante a gravidez estão classificadas como outras causas, mortes por aborto séptico, também muitas mulheres apresentam complicações e morrem por eclâmpsia ou hemorragia pós-parto, e isso pode se complicar enquanto estão no hospital com infecções. Agora, a carga de mortalidade neonatal. Sabemos que os primeiros 28 dias de dia são o período de maior risco para a sobrevivência infantil. A barra azul mostra que, segundo as últimas estimativas, a taxa de mortalidade neonatal é 17 mortes por cada 1.000 nascidos vivos. Isto caiu
como no caso das mortes maternas, 53% entre 2000 e 2024, o que significa que mortes não natais de 4 milhões em 2000 passaram a 2,3 milhões em 2024. À direita, vemos a evolução das mortes neonatais nas diferentes regiões. Vejam, para a América Latina e o Caribe, uma taxa de mortalidade neonatal de 8,3 por mil nascidos vivos, o que é 77 mil mortes por ano. Se vemos as causas da mortalidade neonatal, como vemos aqui no gráfico, a distribuição global, as causas da mortalidade mais importantes são prematuridade, mortes por asfixia, traumatismo no nascimento, pneumonia e sepsis. Infecções são 25% das mortes neonatais. Mais de 500 mil neonatos por ano. A morte por sepsis neonatal é 10%. Aqui à direita, um gráfico que mostra a distribuição das causas da morte neonatal na região, e vejam que é semelhante em termos da sepsis. 9,5% das mortes neonatais são por sepsis na América Latina. As mortes por sepsis são só uma parte da história. Sabemos que causam mais complicações. Milhões de mulheres e crianças sofrem de morbilidade, problemas a curto prazo e a longo prazo. Há estimativas do Global Born Disease que mostram que aproximadamente 19 milhões de mulheres sofrem infecções maternas, são estimativas para 2021. Também calcula-se que aproximadamente 5,7 milhões de mulheres terão sepsis. 100 mil casos de infertilidade estarão associados a infecções. Esse grupo estimou em 2021 que 5,23 milhões de neonatos foram afetados pela sepsis. Sabemos que as infecções têm consequências devastadoras para a mulher, mas também para o bebê. Por exemplo, partos prematuros, sepsis, morte e consequências a curto e longo prazo para crianças, como, por exemplo, os problemas de desenvolvimento, os problemas neurológicos, de capacidade física, entre outros. É por isso que hoje nós gostaríamos de falar sobre a forma como a higiene das mãos pode atuar contra a sepse materna. Nós sabemos que há várias situações de susceptibilidade, de contração da sepse. Isso pode ser através de contato direto, muitas vezes através das mãos dos profissionais de saúde, mas pode também ser através dos familiares, das mães e outros pacientes, assim também pelo contato indireto com as equipes e o mobiliário. Eu gostaria de destacar que, quando falamos da atenção materna e infantil, nós não estamos falando apenas do momento do parto e do nascimento, mas também toda a atenção pré-natal, pós-natal, e assim como o manejo de emergências ou cirurgias ou cuidados especiais, como, por exemplo, as gestantes devem receber, ou os bebês prematuros, ou seja, tudo aquilo que necessite cuidados intensivos. O que é a higiene das mãos? Só para garantirmos que todos nós estamos usando a mesma definição. Se trata de qualquer ação de limpeza das mãos para realizar a higiene das mãos com o fim de eliminar físico-mecanicamente a sujeira, matérias orgânicas e ou micro-organismos. Pode ser através da lavagem com água e sabão, ou desinfecção com produto com base em álcool, e muitas das situações que nós vamos falar, justamente isso é suficiente, mas existe toda uma aplicação e uma preparação específica para situações de cirurgia. Algumas perguntas que nós recebemos têm a ver com a razão por que devemos realizar a higiene das mãos. Nós sabemos que
praticar os 5 momentos para a higiene das mãos pode reduzir em 50% as infecções relacionadas com os pontos de atenção de saúde. Também houve um estudo recente que foi publicado dizendo que essa combinação de acesso à água, saneamento e higiene das mãos poderia reduzir em 50% e especificamente as mortes maternas, e esse estudo foi realizado em 17 países da Ásia e da África. Então, a estimativa é que, em nível mundial, poderia-se evitar até 9,5 milhões de casos de infecções e 8.580 mortes maternas devido a infecções. Também se trata de uma intervenção muito custo-eficaz. Nós queremos mostrar aqui alguns resultados diferentes. Do lado esquerdo, nós vemos uma pesquisa que foi feita sobre um pacote de intervenções sobre a saúde para evitar e o que podemos descobrir aqui e que a higiene da mão e a higiene do ambiente são as duas estratégias mais eficazes para evitar a mortalidade de mães e neonatos. Isso significa a melhoria da higiene das mãos nos centros de saúde significa que tem uma redução nos gastos de saúde e um ganho em produtividade e em valores econômicos. Isso aí se baseia em dados colhidos de 34 países da OCDE. Do lado direito, o mesmo relatório que eu mencionei anteriormente também fez essa estimativa em relação a custos nos 16 países que foram estudados. O resultado é de que o acesso à água, ao saneamento e à higiene das mãos trazia economias de até 200 bilhões de dólares em custos, que justamente poderiam tratar todos os custos de tratamento maternos em situações de sepse e infecção. Quando é que nós devemos realizar essa higiene das mãos? Justamente a OMS identifica 5 momentos principais. Como é que nós podemos identificar isso? Isso pode se dar antes ou depois do contato com a mulher ou o recém-nascido e o seu entorno. Portanto, eu vou falar de alguns exemplos específicos de como são aplicados esses 5 momentos-chave durante o atendimento materno e neonatais. Nós sabemos que são 5. O momento 1 e o 4 se referem aos momentos antes e depois de ter tocado a mulher, o bebê ou a criança. Por exemplo, você pode cumprimentar, dando-se as mãos, também há o toque no exame ou após o exame. Quando há o posicionamento, nós ajudamos também na higiene, o momento de entrada e admissão no hospital. Por exemplo, se houver o caso de outras intervenções, como um eletrocardiograma e outras aplicações. No segundo momento, estamos falando da higiene das mãos antes de um procedimento limpo ou assético. Por exemplo, coleta de sangue, a inserção de um catéter, a administração de medicamento, abrir um acesso venoso, ou seja, quando houver alguma situação cirúrgica, igualmente, se for necessário. O terceiro momento se refere à higiene das mãos depois de uma exposição a fluidos corporais. Por exemplo, depois de um exame vaginal, há uma manipulação também em instrumentos, manipulação e limpeza, contato com líquido amniótico, com sangue, com secreções. Há também a manipulação de tecidos, compressas, gases e outros equipamentos sanitários. O quinto momento se refere ao momento depois do toque em torno da mulher. Por exemplo, o equipamento de monitoramento, leito hospitalar, a desinfecção de toda a área do paciente, ou no momento mesmo da saída do quarto em que se realiza essa atenção clínica. E como muitos de vocês falaram, que justamente a lavagem das mãos não pode ser substituída em nenhum
desses momentos que foram identificados. Vamos passar aos desafios que podemos identificar. Vamos falar no nível institucional. Embora seja uma ação muito simples e muito eficaz, ainda assim há desafios. Por exemplo, uma alta carga de trabalho e uma percepção de que não há tempo para essa lavagem das mãos. Uma falta de produtos higiênicos, por exemplo, sabão, toalhas de papel ou soluções à base de álcool em quantidade suficiente, ou mesmo naqueles lugares em que devemos realizar as aplicações. Uma falta de infraestrutura, acesso à água e assim por diante. Esse gráfico que mostramos aqui também nos vem de um outro relatório das Nações Unidas, mostrando a proporção de estabelecimentos de saúde em que, com higiene de mãos nos pontos de atenção, em que os pontos de higiene das mãos e os pontos de atenção são corretos. Vemos que aqui há países que alcançam 100%, mas em alguns países essa cobertura chega mesmo a 15% apenas. Um outro desafio seria a falta de monitoramento e retroalimentação sobre o cumprimento da higiene das mãos. Vamos falar agora dos fatores individuais. Nós sabemos que a falta de conhecimento e capacitação na técnica correta é um elemento importante para essa prática da higiene das mãos. Uma atitude e preferências dos próprios profissionais de saúde em relação a certos produtos também, e uma tendência a não priorizar a higiene das mãos, ou mesmo uma percepção muito baixa em relação aos riscos que todos nós corremos como profissionais da saúde e também o risco a que submetemos os nossos pacientes, justamente em relação à lavagem das mãos. Muitas coisas podem ser feitas para justamente se contrapor a tudo isso. Há várias estratégias de abordagem e um sistema multimodal que foi desenvolvido para melhorar a implementação da higiene das mãos. Uma dessas estratégias tem a ver com as diretrizes da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Podemos ver aqui as diretrizes em relação à aplicação, o guia de aplicação, que tem tradução para o espanhol, e eu gostaria de falar dessas práticas com exemplos dos momentos em que as mãos devem ser higienizadas durante o parto e também durante o atendimento periódico. Uma outra estratégia ainda é a educação e a capacitação contínua dos profissionais de saúde. Existem manuais técnicos em relação à capacitação, instrução, educação, a vídeos e cursos online que permitem aos profissionais de saúde manterem-se atualizados em relação à prática da higiene das mãos. Uma outra estratégia ainda é o uso de avisos ou lembretes. Através, por exemplo, de cartazes, nós vemos aí alguns exemplos em relação à higienização das mãos, como se deve fazer essa lavagem das mãos, isso pode ser colocado em todos os lugares. Há também lembretes ou avisos que foram adaptados especificamente para a área de tratamento materno ou neoinfantil, mostrando os diferentes momentos principais para essa higiene das mãos, assim como alguns recursos mais específicos em relação a situações de cirurgia ou aos cuidados necessários pós-cirúrgicos. É claro que uma outra estratégia de abordagem é garantir um acesso sustentado ao produtos essenciais no ponto de atenção, bem localizados e instalados de forma segura. E, por fim, em nível institucional e nacional, por exemplo, a integração da higienização das mãos em programas de melhora da qualidade da atenção, em programas de partos, o apoio à liderança institucional e também que existam sistemas de monitoramento e retroalimentação em relação ao cumprimento da higiene das mãos. Concluindo, nós sabemos que a higiene das mãos é uma intervenção viável que contribui muito para a redução da carga de infecção por sepse nos cuidados maternos e neonatais.
é, na verdade, um pilar fundamental das medidas de prevenção e controle de infecções associadas à atenção de saúde e também garante a proteção de pacientes e colegas, ajudando a garantir a qualidade da atenção, a segurança dos pacientes e do pessoal de saúde, evitando, assim, o desperdício também de recursos. Para concluir, eu gostaria de convidar a todos a entrar na nossa página sobre o assunto. Eu gostaria também de cumprimentar as nossas colegas e companheiras parteiras hoje, nesse Dia Mundial da Higiene das Mãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Mercedes, por essa apresentação excelente e tão detalhada. Isso deixa muito claro, não é verdade, nesse dia em que celebramos o Dia Mundial da Higiene das Mãos, que realmente essa prática salva vidas. Então, agradeço muito a sua apresentação. Nós temos agora um painel e depois teremos espaço para algumas perguntas. Nós temos mais de 1.600 pessoas conectadas dos 5 continentes, praticamente de todos os países da região. Muito obrigado. Eu acho que o áudio da tradução já foi resolvido, pedimos desculpas aí por esse lapso na tradução, mas nós temos agora o nosso painel de discussão. Nós temos 3 convidados profissionais. Cada convidado vai receber perguntas e terão espaço de 1 a 2, 3 minutos para responder essas perguntas. Perguntas essas que foram extraídas do levantamento que foi feito junto a vocês e também através de outras mensagens que nós queremos destacar no dia de hoje. Assim, eu gostaria de pedir ao Rodolfo Gomes Ponce de Leão, que é assessor regional da OPAS em saúde materna, sexual e reprodutiva, que ah, tome a palavra. Aí está o Rodolfo e também o nosso colega Pablo Duran, também assessor regional da OPAS em saúde perinatal. Os dois gostaríamos de testar aqui rapidamente o seu áudio, abram os seus microfones e eu passo a palavra a vocês, então, para a moderação deste painel. Muito obrigada. Muito obrigado, Ângelo. É uma grande honra podermos moderar essa parte do webinário, que agora conta com mais de 1.600 participantes. Eu tenho o orgulho de poder lhes apresentar, inclusive gostaríamos de cumprimentar todas as colegas, que trabalham, profissionais de obstetrícia, parteiras, enfermeiras, e apresentamos agora a Rovita Ortiz, a professora associada da Universidade do Chile, diretora do Departamento de Promoção da Saúde da Mulher e do Recém-Nascido. Também trabalha com o Centro Colaborador com a OMS, num centro de partos que trabalha com toda a região da América Latina e do Caribe. Nós gostaríamos, portanto, dar os nossos cumprimentos a todas as pessoas que trabalham na área de partos. Rovita, seja muito bem-vinda. E eu gostaria, então, de fazer a primeira pergunta deste painel. Nós gostaríamos de lhe pedir que nos dissesse se considera pertinente entregar nos currículos de pré e pós-graduação da prevenção e o controle de infecções, em particular no que se refere à higiene de mãos. Qual é a sua visão em relação a isso? Muito bom dia a todos, bom dia a todos e a todas, ou boa tarde, dependendo de onde estejam no mundo. Muito obrigada pela pergunta, Rodolfo, Pablo. É realmente mais do que pertinente, é fundamental e realmente é um trabalho que nós fazemos junto às universidades, em que consideramos que a higienização das mãos durante a formação profissional é fundamental, mas não apenas como uma técnica simples ou como um conteúdo isolado nos primeiros anos, mas isto deve ser incorporado como uma competência profissional e longitudinal. Muitas vezes, talvez, no nosso treinamento profissional, nós falhamos nessa incorporação
esse aspecto que só é integrado no início do treinamento. Na verdade, é uma prática que deve continuar a ser fomentada. Isto é de particular importância para a saúde materna e neonatal. Com base nos dados que foram agora apresentados pela doutora Mercedes Bonetti, justamente, podemos ver que há o acréscimo desse conteúdo e a visão da higienização das mãos como uma habilidade, uma competência importante. É uma visão não apenas correta, mas tem a ver com uma atenção de qualidade e muito respeitosa em relação ao usuário, em última análise. Muito obrigada, Rovita. A nossa segunda pergunta tem a ver com o seguinte: é ainda uma prática, como nós vimos agora, e como foi demonstrado pela Mercedes, essa prática é muito importante para a qualidade do atendimento em saúde, mas ainda assim, a higienização das mãos ainda é um desafio estrutural nessa área. Qual seria o papel estratégico que as instituições de formação devem assumir para influenciar de forma eficaz e sustentável nas práticas dos futuros profissionais? Sim, muito obrigada por essa pergunta mais uma vez. Eu acho que as instituições de formação desempenham um papel estratégico porque essa adesão não depende apenas de conhecimento. Muitas vezes as equipes de profissionais de saúde que passam conhecem justamente todas as dificuldades de trabalho, há uma sobrecarga de trabalho, há uma pressão e há também a necessidade da normalização de certas práticas. É por isso que acredito que os centros de formação devem assumir essa tarefa, ou seja, a higienização das mãos não é aprendida apenas nas aulas, mas também na própria prática profissional e também nesse exemplo cotidiano que nós podemos dar, porque nós somos os instrutores clínicos, o trabalho que fazemos junto às equipes de saúde. Esse trabalho não se refere apenas ao nível curricular formal, mas também a prática. Isso deve existir também na pós-graduação, de forma que essa prática se torne de fato sustentável. Assim, o papel das instituições de formação não é apenas de instruir em relação à técnica, mas também implementar os critérios que vão justamente reforçar a prática, quando usar luvas, lavar as mãos, antes, durante e depois dos toques. Ou seja, isso tudo é extremamente estratégico e que deve ser mantido durante todo o processo de formação, na observação clínica direta, na prática, como retroalimentação também, tudo isso de forma instrutiva e coerente entre o que é ensinado e o que é praticado depois que aquele aluno entra no na área profissional, ou seja, tem que haver uma estrutura institucional que seja sustentada e que seja aplicada aos jovens estudantes. Uma última pergunta ainda, Rovita, da perspectiva de liderança e políticas de saúde, qual você acha que poderia ser uma mensagem central que deve ser transmitida sobre a formação continuada na higienização das mãos para garantir a segurança da paciente e qualidade da atenção? Ou seja, qual seria a mensagem central? Basicamente, higiene das mãos não pode depender de campanhas isoladas ou reativas, ou em percentagem de mortes, taxa de mortes associadas à falta desse higiene. É uma campanha central, onde a formação contínua deve ser entendida não como uma repetição de conteúdos, mas como uma atividade dirigida a todo o pessoal da saúde, qualquer que seja o número de anos que trabalham, porque a experiência mostra que quanto mais anos passam, mais deixamos de lado essa atividade, porque está associada a uma redução da percepção do risco. Sabemos todos que não todas as
profissões da saúde seguem da mesma forma esse processo de lavar as mãos. Os profissionais conhecem sua experiência em relação a isso e não tem que ser uma prática associada à hierarquia, não deve ser, tem que ser associada ao papel ético que implica essa atividade. Muito obrigada, Rovita. E agora voltar a palavra ao meu colega Pablo Duran, que é diretor da saúde perinatal. Obrigado, Rodolfo. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer participar deste seminário com assistentes das 5 regiões e de tantos países que nos acompanham. Nesta oportunidade, como parte do painel, quero apresentar a Fernando Espinosa, agradecer a sua disponibilidade e seu desejo de compartilhar sua experiência neste seminário. Fernando Espinosa é neonatólogo, epidemiologista hospitalar e sócio fundador da diretoria da Associação Latino-Americana de Prevenção e Controle de Infecções. Obrigado, Fernando. Vamos agora a proceder com algumas das perguntas que recebemos. Sabemos que no imaginário das equipes de saúde e sistemas de saúde existem representações, ideias que não são fundamentadas na evidência e que são transmitidas em riscos, como vimos da apresentação que nos ofereceu Mercedes. A pergunta é: poderia esclarecer por que esta afirmação é falsa? Quando eu uso luvas, não é necessário lavar as mãos. Por favor, responda, Fernando. Obrigado, bom dia. Obrigado a OPAS por ter me convidado a este evento e obrigado, Pablo, pela pergunta. A afirmação é totalmente falsa, porque as luvas não substituem jamais a higiene das mãos. As luvas se contaminam da mesma forma que as mãos, e se não são mudados corretamente entre pacientes ou qualquer outro tipo de procedimento que tenhamos realizado, poderíamos estar transferindo micro-organismos, incluindo aqueles que são resistentes. Existe uma prática comum que é o uso incorreto das luvas. Muitos profissionais da saúde, incluindo serviços de atenção materno-neonatal, não lavam as mãos antes de colocar as luvas ou depois de tirar as luvas. O uso das luvas é quando há risco à exposição de fluidos. Lembrem dos 5 momentos cruciais para a higiene das mãos, usando, obviamente, uma técnica adequada. Sempre é necessário lavar a mão com água e sabão ou usar gel. A higiene das mãos antes de mais nada. Obrigada, Fernando. A próxima pergunta. Agradeceríamos que se acercasse mais o microfone, porque o volume estava um pouco baixo. Sabemos que a informação é o que nos permite mudar. Saber qual é a situação é o ponto de partida para gerar a informação sobre a situação. A pergunta concreta: o senhor acredita que a higiene das mãos deve ser incluída como um indicador mensurável em todos os espaços onde a atenção à saúde é oferecida? Sim, deveria ser incluída como indicador mensurável em todos os estabelecimentos de saúde, porque medir permite conhecer a adesão real à higiene das mãos pelo pessoal da saúde. Outro aspecto importante: programas de higiene de mãos funcionam muito melhor quando são integrados como indicador de processo, usando qualquer tipo de estratégia, desde observação até a retroalimentação. Inclusive, como manifestou a Mercedes, poderiam ser aplicadas estratégias multimodais para alcançar esse objetivo. Cumprindo tudo isso, vamos conseguir melhorar a assistência sanitária. Todas as intervenções
devem ser aplicadas em qualquer âmbito da assistência, sobretudo nas áreas cruciais, como a atenção perinatal. Por exemplo, quando há uma intervenção em recém-nascidos, a higiene das mãos deve ser um indicador mensurável, porque é uma prática crucial para a segurança do paciente e para o controle das infecções. Nós poderíamos medir o impacto dessas intervenções. Devemos lembrar, se não medimos, não podemos agir e não poderemos melhorar. Obrigado, Fernando. Continuando com as intervenções anteriores, a Rovita Ortiz mencionou a importância da capacitação, da educação das equipes de saúde sobre lavar as mãos. Mas o senhor falou também da contaminação nos âmbitos de cuidados, onde mesmo as luvas podem estar contaminadas. Além da higiene das mãos, é importante que todas as equipes de saúde sejam capacitadas e conscientizadas sobre a limpeza adequada, a desinfecção nos espaços onde a atenção da saúde é oferecida. Obrigado uma vez mais pela pergunta. Claro, é muito importante que toda a equipe de saúde seja capacitada e conscientizada sobre a adequada limpeza e desinfecção de todo o ambiente hospitalar, sobretudo em áreas cruciais, como internação perinatal. Toda essa prática reduz a contaminação ambiental e a risco de transmissão de micro-organismos sobretudo aqueles multiresistentes. E o que mais se teme nos hospitais são surtos de infecção. É necessário ter protocolos e a participação ativa de todo o pessoal para cumprir com as tarefas de limpeza, desinfecção e o uso adequado da equipe de proteção, o equipamento de proteção pessoal. Sem isso, existem riscos de contaminação nas áreas de alto contato. Devemos fomentar a cultura da segurança do paciente, que tem que ser praticada por toda a equipe de saúde, desde médicos, que lamentavelmente às vezes são os que mais precisam desse protocolo, e até o pessoal de limpeza. Assim, melhoraremos a qualidade da assistência em todo o setor hospitalar. Muito obrigado, Fernando Espinosa, pelas suas palavras tão claras em relação a mitos ou situações que devemos fortalecer. Agora agradeço uma vez mais e vou devolver a palavra ao colega Rodolfo Bones para continuar com o diálogo. Obrigado, Pablo. Agora, Mercedes, quero aproveitar a sua presença e fazer um par de perguntas, sobretudo dada a sua magnífica experiência na Organização Mundial da Saúde, nos estudos nos quais participou. Quais foram as principais barreiras para incluir e manter a higiene das mãos como uma intervenção crucial dos serviços de saúde materna? Quais foram as maiores dificuldades? Sim, Rodolfo, obrigado pela pergunta. Vemos resultados de dois estudos nos quais eu trabalhei: o desenvolvimento dos 5 momentos cruciais para serviços de maternidade. O segundo, resultados recentes de um estudo em 2 países na África, da sepsis, onde uma das intervenções era poder melhorar a higiene das mãos. A primeira barreira tem a ver com a falta de motivação, não estar convencido de por que é importante a higiene das mãos e por que é importante continuar todos os dias, mesmo que pareça um ato repetitivo, e os trabalhadores da saúde acham que passam o dia lavando as mãos em vez de fazer coisas que consideram mais importantes na atenção às mulheres e recém-nascidos. Como Rovita dizia, essa falta de associação entre risco de não higienizar as mãos nos momentos adequados e uma urgência que deve ser atendida a uma mulher grávida
ou alguma outra emergência. Em muitos hospitais, a falta de instalações bem mantidas, ou ter que improvisar para lavar as mãos, ou ter os produtos para poder fazer a desinfecção das mãos, também desmotiva o profissional da saúde que prefere, em última instância, não fazer isso. Depois é falta de prática de educação. Os trabalhadores da saúde pediam exemplos de quando tenho que lavar as mãos num contexto que é complexo, com presença de muitos fluidos corporais, procedimentos assépticos frequentes, rotação rápida de pacientes e a suscetibilidade que têm as mulheres grávidas e recém-nascidos em relação a infecções. A terceira barreira importante que surge em diferentes contextos, sobretudo na América, inclusive na América Latina, é a infraestrutura para poder higienizar as mãos, instalações inadequadas, não estão nos lugares adequados, não estão à mão quando eu tenho que lavar as mãos, frequentemente desabastecimento de sabão ou de álcool gel. Essas seriam as três barreiras mais importantes. É importante fazer uma pesquisa no lugar, num hospital longínquo. E isso nos mostra um pouco a realidade. Essa análise da realidade, comentado pela Mercedes, é muito valioso, porque serve para cada um dos 1.800 participantes desse webinário saber, no seu próprio hospital, quais são as barreiras e como é possível vencê-las, reduzindo-as e solucionando o problema. E como última pergunta, no seu papel na OMS, qual seria a mensagem, especialmente hoje, em relação ao papel das parteiras e enfermeiras na prevenção da sepse materna? Excelente pergunta. E, sobretudo, hoje, quando temos que celebrar as nossas colegas parteiras, enfermeiras, e qualquer que seja o nome que estejam dando no seu país. Primeiro, tem um papel importante de liderança. As enfermeiras e parteiras são a coluna vertebral no setor da saúde e cumprem esse papel fundamental na prevenção de infecções, por tudo que devem realizar e pelo tempo que dedicam a mulheres recém-nascidos. Então, poder oferecer esse papel de liderança para promover programas de controle e prevenção de infecções nos centros de saúde é de grande importância. Sabemos que muitos países são as enfermeiras, as parteiras que ocupam esse papel de líder e são as que fomentam essas práticas nos diferentes serviços. São elas as que podem levar à mudança que precisamos e que comentamos, a mudança cultural necessária para poder fazer com que os diretores de hospitais a nível provincial, nacional, aqui façam cumprir a higiene das mãos e que os recursos necessários existam nos centros de saúde para que isto possa ser realizado. Também tem um papel muito importante como modelo e, mais uma vez, volto ao que a Rovita disse: praticar a higiene das mãos, mostrando aos estudantes e às pessoas que estão sendo formadas quando isso deve ser feito, isso é muito importante. Mas, para além disso, e do que a Rovita mencionou, é que eles são exemplo para outros trabalhadores da saúde e para as mulheres, pais e parentes que vêm de visita a uma mulher depois do parto ou que tem que entrar numa unidade de cuidados neonatais. Esse papel
papel de modelo de quando deve ser feita a higiene das mãos e educar aos pacientes também é fundamental. E isso tem a ver com o fato de que elas estão perto dos pacientes e é o tempo que dedicam às mulheres, aos pais e às famílias. E, finalmente, tem o papel fundamental como força de trabalho. Precisamos de muitas enfermeiras e parteiras no mundo, e elas são as que estão ali na linha de frente no cuidado das grávidas depois do parto e dos recém-nascidos. Acho que todos estarão de acordo que esse é um painel de luxo. Ouvimos desde pesquisa, formação de recursos humanos, até a prática clínica da higiene de mãos, e entender o impacto que isso tem na saúde sobretudo daqueles a quem cuidamos, e o custo que é reduzido nos sistemas de saúde, os custos innecessários são reduzidos e aumenta a qualidade. Este webinário é parte de uma trilogia que organizamos na OPAS e a OMS, e teremos outros dois webinários e poderão se inscrever segundo seu desejo, e o próximo é cuidado clínico da sepsis materna, e o terceiro da trilogia é cuidado clínico da sepsis neonatal. Vamos enviar a informação a todos os que se inscreveram nesse webinário e vamos disponibilizá-lo nas nossas redes. E dia 11 de junho é o próximo webinário, e vamos estar enfocadas no tratamento clínico da sepsis materna, e os convidamos a se inscreverem. Receberão informação, sem dúvida, junto com o resumo deste webinário. Queremos agradecer o compromisso das 1.800 pessoas que estão conosco hoje. E é uma honra para mim apresentar a chefe do Programa Especial de Resistência aos Antimicrobianos da Organização Pan-Americana da Saúde, a doutora Pilar Ramon Pardo, que fará o fechamento do nosso webinário. Pilar, tem a palavra. Muito obrigada, Rodolfo, pela apresentação. Na verdade, é um orgulho, uma grande emoção fechar este webinário, no qual temos tanto para agradecer. Queremos agradecer aos que fizeram as exposições, aos peritos que contribuíram tão generosamente com o seu tempo, compartilhando seus conhecimentos, sua experiência. Obrigada, Rovita, Muito Fernando e obrigado, Mercedes. Rovita, Fernando e também a Mercedes. Devemos também reconhecer o grande valor da colaboração dos diferentes departamentos, emergência, serviços e sistemas de saúde. Assim, os colegas da OMS em Genebra, muito obrigado por toda a força e energia que empenharam para que esse webinário tivesse esse êxito e essa competência técnica excelente. Agradecendo também os intérpretes que trouxeram a sua contribuição para que isso acontecesse. Mas é claro que sempre devemos agradecer, principalmente a vocês, os participantes ativos, que trazem as suas procedências, as suas emoções, mais de 1.800 pessoas conectadas. Mais do que isso, porque nós sabemos atrás de cada inscrição e conexão existe mais membros da equipe. Muito obrigado por esse interesse. E em relação a esse assunto, é muito interessante também ver no chat o quanto vocês se apresentam e apresentam com orgulho a si próprios, às suas equipes, aos seus hospitais e seus países. Muito obrigado pela sua participação no webinário. Essa participação é muito ativa. Durante as inscrições, nós recebemos mais de 1.500 perguntas, que nós tentamos responder na medida do possível ao longo do webinário, mas é claro que ainda há muitas perguntas que ficaram por ser respondidas, mas com a ajuda da nossa colega, Mônica Tchur, que nos ajudou a organizar esse webinário, nós vamos preparar um documento que será disponibilizado a todos os participantes e pessoas
no domínio público com a resposta a essas perguntas muito frequentes que vocês nos enviaram e que, de fato, são muito relevantes, que precisam serem respondidas. E, por fim, da Organização Pan-Americana da Saúde, e também da OMS Regional para a Saúde das Américas, nós gostaríamos de agradecer e reconhecer todo o seu trabalho diário, a sua dedicação aos pacientes. Nós sabemos que são vocês, através de suas ações, que salvam vidas. Através dessa técnica tão simples, como dizia o Dr. Jarbes Barbosa, no início, através dessa ação tão simples, vocês estão salvando vidas. Os números que foram mencionados pelo doutor Barbosa, 2 mulheres por dia morrendo, e também o número de neonatos, são essas as vidas que nós temos que salvar, mas não apenas isso, também aqueles que trabalham nos cuidados intensivos, oncológicos, imunodeprimidos, todos aqueles que justamente trazem uma grande fragilidade e vulnerabilidade. Nós esperamos que este webinário tenha servido como inspiração e também como ferramenta para manterem e aumentar sempre esse comprometimento com a higienização das mãos. Muito obrigada e, como foi dito, nós os esperamos nos próximos 2 webinários subsequentes. Cumprimentos e saudações a todos e a todas, então.